Aviso ao querido ouvinte, este livro possui 9 capítulos, por isso será dividido pelos seus capítulos, sendo postado 2 capítulos semanalmente como de costume. Vamos ao conteúdo. Audiolivro. Bens, riquezas e dinheiro. Craig Hill e Earl Pitts. Agradecimentos. Graças a Deus por este livro. Achei sua mensagem extremamente útil na minha própria vida. Eu servi como missionário por 30 anos e tenho sido um administrador de várias empresas. Durante este tempo eu aprendi e esqueci muitas lições. Por isso, é imprescindível que eu recupere uma compreensão completa deste assunto, a fim de treinar meus filhos à medida que envelhecem e assumir a responsabilidade por suas próprias finanças. Obrigado aos autores do livro por resumir todo o conselho de Deus sobre o assunto em um ensinamento poderoso. Este livro não é para uma olhada rápida nos princípios básicos das finanças. Em vez disso, é uma jornada profundamente perspicaz através das Escrituras, incluindo uma análise da dinâmica espiritual que ocorre no reino invisível. Há uma exposição do espírito de Mamon, uma sobreposição demoníaca que busca manipular atitudes humanas em relação ao dinheiro. Sabemos que o dinheiro é simplesmente um recipiente para bens e serviços diferidos criados pelas culturas humanas para o comércio. O modo de troca é o que recebemos por nossos produtos e nosso tempo, não sendo nem o bem nem o mal. No entanto, os autores apontam que uma reverência idólatra pelo poder do dinheiro se torna uma decepção escravizante. A busca do dinheiro tornou-se o princípio organizador da sociedade e o fator determinante na tomada de decisões pessoais e familiares. Esse sistema de pensamentos e hábitos é tão difundido que é impossível viver acima de seu poder persuasivo sem a renovação de nossas mentes e a habilitação do Espírito Santo. Precisamos de toda a ajuda possível de mentores que abrirão as Escrituras para nós e nos ensinarão como viver. Craig e Ar exploram o forte contraste entre o reino de Deus e o reino das trevas no que se refere às finanças, apontando que o princípio operacional básico na economia de Deus é dar e receber em vez de comprar e vender. Este princípio e verdades relacionadas revolucionará sua vida como você entende e aplica o que a Bíblia realmente ensina. Cheio de sabedoria prática que flui da profunda compreensão do caráter de Deus, o texto constantemente constrói a fé, mesmo que transmita conhecimento. Estes dois homens são verdadeiros amigos de Deus, líderes cristãos maduros que continuam nos lembrando que a provisão básica para nossas vidas é feita por nosso Pai Celestial, só porque Ele nos ama. Grandes histórias, ensino bíblico claro e testemunho pessoal honesto tornam este livro acessível a todos. Vou usá-lo como um meio de ensinar meus filhos, mas serviria tão bem às necessidades de um seminário financeiro para executivos ou a equipe de liderança de uma igreja. John Dawson, fundador, International Reconciliation Coalition Los Angeles, 2001. Prefácio. Dentro do esquema de criação de Deus, a igreja pretende ser um agente divino. Somos chamados e projetados para manifestar sua glória na terra. Embora sejamos chamados a tornar o evangelho do reino relevante para todos os aspectos da vida, operamos ao contrário. Os círculos de moralidade, família, espiritualidade pessoal e interação social são familiares ao povo de Deus, e operamos confortavelmente nesses círculos, de acordo com os costumes do dia. Embora nos conformemos com os costumes sociais, falhamos miseravelmente como representantes do reino. O local de trabalho, os assuntos civis, os negócios e as finanças são encarados como arenas onde o corpo de Cristo deve ficar calado. Nos conformamos com esses costumes sem procurar a perspectiva do reino de Deus. Nossa grande comissão, embora claramente retransmitida por Jesus, ficou confusa porque não estamos agressivamente envolvidos como catalisadores para canalizar os recursos do mundo para o sistema seu reino. No entanto, esperamos ganhar o mundo sem falar a língua ou entender os princípios imutáveis que governam seu sistema. Igrejas estão nadando endividadas e pagando juros exorbitantes que inevitavelmente financiam os reinos deste mundo. Temos congregações, se afogando em dívidas e lutando mensalmente enquanto tentam determinar como e se vão apoiar a igreja local. Em última análise, nascemos gerações após geração de escravos que serão constantemente oprimidos pelo sistema econômico mundial. Há uma voz de clarion no meio deste caos declarando que podemos ser educados para mudar o mundo das finanças. Estes homens acreditam que podemos lidar fielmente, aprender a gerenciar as finanças e crescer para um reino compreensão do dinheiro. Earl Pitts e Craig Hill, através deste,
iluminam o ouvinte discutindo verdades básicas que se relacionam com o mundo das finanças, os princípios das finanças, o propósito divino de Deus para as finanças e como as finanças munditas podem ser convertidas para uso em seu reino. Bens, riquezas e dinheiro é uma leitura obrigatória para aqueles que estão determinados a ver seu reino vir e sua vontade ser feito na terra como é no céu. Espantado por sua graça, Bispo Ed L. Pastor Sênior Nova Catedral do Nascimento Litonia, Geórgia. Se há uma medida de verdade para o velho ditado, o tempo é tudo, então o atual esforço literário de Arpit e Craig Hill será muito abençoado por Deus e ansiosamente recebido pelos cristãos em todos os lugares. Este livro chegou na hora certa. É, sem dúvida, o melhor estudo que já vi sobre os princípios básicos das finanças pessoais baseadas no reino. Devemos ler para as pessoas que querem abençoar a Deus e aos outros com a maneira como cuidam de suas vidas e finanças. Dennis Peacock, Reconstrução, Santa Rosa, Califórnia. Ter dinheiro pode ou não ser importante para você, mas aprender a lidar com o que você tem deve se tornar importante. O dinheiro não vem com um manual de instruções, e todo mundo tem uma opinião sobre isso. Todos os dias há milhares de pessoas preocupadas com dinheiro. São pessoas boas, honestas e trabalhadoras. A verdade é que Deus não quer que nos preocupemos com dinheiro, apenas para ser um bom administrador dele. Quando nossa mente está focada em problemas financeiros, como podemos nos concentrar em nosso propósito, ajudando os outros? Você não pode ganhar um jogo se você não conhece as regras. Depois de 10 anos no setor de serviços financeiros, pensei ter aprendido todas as regras sobre finanças pessoais, mas descobri que há um quadro muito maior. Os princípios descritos neste livro não são respostas rápidas para aqueles com problemas financeiros, mas sim uma nova perspectiva sobre finanças para todos. Se você está tendo dificuldades financeiramente, você aprenderá como chegar à causa raiz do seu problema, como corrigi-lo e como entrar no caminho da liberdade financeira. Para aqueles que têm muitos recursos financeiros e ainda sentem como se seu dinheiro estivesse controlando-os, esta nova filosofia econômica sobre administração lhe dará paz de espírito. Há centenas de livros disponíveis sobre finanças pessoais, e eu li todos eles, e você também deveria, mas eu recomendo que você comece com este. Robert Venhada, analista financeiro pessoal, vice-presidente regional, Cambridge, Ontário, Canadá. Introdução. No passado, nosso ministério, Craig e Jean Hill, foi principalmente ocupado com o casamento e a família. Alguém pode legitimamente perguntar, por que você está ensinando sobre dinheiro e finanças? Ao ministrar casamentos, descobri ao longo dos anos que as atitudes das pessoas em relação e a má gestão do dinheiro é uma grande fonte de conflito em casamentos e famílias. Se alguém fosse a um tribunal de divórcio e ouvisse as questões que dividiram um casal, dinheiro e finanças estariam no topo da lista na maioria dos casos. Como resultado, vi uma tremenda necessidade de lidar não só com a prática, mas também com os aspectos espirituais de lidar com as finanças pessoais. Em meados da década de 1980, ouvi uma série de ensinamentos bíblicos sobre o tema do dinheiro e finanças dados pelo meu amigo, Al Pitts. Esse ensinamento foi absolutamente único na medida em que tratava dos aspectos espirituais e práticos das finanças. Eu tinha lido a maioria dos livros cristãos populares sobre dívidas e finanças, mas a revelação que o Senhor tinha dado a Al foi muito única. Quando comecei a aplicar essas verdades pessoalmente e depois ensiná-las aos outros, a revelação do Senhor continuou a expandir-se em minha vida. Consequentemente, comecei a ensinar regularmente em igrejas um seminário sobre caminhos antigos do sucesso financeiro. Começamos a ver muitos casamentos curados à medida que a pressão da má gestão financeira era aliviada. Observamos muitas famílias experimentando a provisão sobrenatural do Senhor em suas vidas enquanto aprendiam a confiar nele e fazer as coisas naturais que poderiam fazer. Ao longo dos anos, enquanto Al e eu mantivemos contato, descobrimos que o Senhor estava significativamente adicionando revelação a nós dois nesta área de finanças. Sentimos fortemente compelidos que agora é o momento de combinar a revelação que nós dois recebemos na última década de ensino deste material. Este livro nasceu, assim, de nossa experiência prática de aplicar esses princípios às nossas próprias vidas e ver os princípios funcionarem na vida de muitos outros. É a nossa oração que Deus abençoe você e usar o material neste livro para prepará-lo para ser um gerente sobre uma grande conta de finanças para o reino de Deus. Craig Hill.
O tema das finanças chamou nossa atenção por muitos anos. No passado, era abordado apenas na arena secular, principalmente ligada ao estudo da economia. Na igreja o tema do dinheiro era frequentemente discutido, mas a gestão desse tipo não tem sido adequadamente ensinada, além de dá-la à igreja e à obra de Deus. Eu, cresci nos anos 50. Depois que comecei a entregar jornais, lembro que meu pai está me levando a um banco, e montando uma conta lá para os meus ganhos da rota de papel. Ele também me deu um conjunto de envelopes numerados da igreja. Cada envelope tinha 2 bolsos, um para o dízimo e outro para oferendas. Papai me disse que o dízimo era 10% e pertencia a Deus. As ofertas foram o que foi dado a meu critério mais e acima do dízimo. Esses princípios nunca me deixaram. No entanto, eu não tinha conhecimento de que havia um sistema de finanças que era governado pelo reino de Deus e totalmente diferente do sistema mundial. Na oração do Senhor, dizemos: seu reino vem, sua vontade será feita como está sendo feita no céu. Mateus 6:10. Quando uma pessoa se deparar com o governo do reino de Deus, suas finanças manifestarão a natureza de Deus como provedor. A ordem do reino nas finanças de qualquer indivíduo é prosperidade e liberdade de dívida. A dívida é uma falta de provisão e uma interrupção de sua fonte. Isto é um colapso na ordem do reino de Deus na vida de um crente. Eu nunca tinha ouvido um sermão lidando com dinheiro além de o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Com o passar do tempo, comecei a encontrar livros escritos por cristãos sobre como organizar as finanças domésticas. A maioria desses livros trouxe princípios bíblicos, mas dependia do sistema mundial quando se tratava de lidar com investimentos e várias formas de riquezas. Era o que eu chamo de mistura de princípios bíblicos do reino com o sistema financeiro mundial. No início dos anos 80, minha esposa, Dorothy, e eu, juntamente com nossos filhos, estávamos vivendo na base da juventude com uma missão em Cambridge, Ontário, Canadá. Um pastor local me ligou e perguntou se eu viria e compartilharia sobre as finanças com sua congregação. Sua igreja tinha muitos jovens e casais que precisavam de ensino na área de finanças. Enquanto rezava sobre este convite, senti uma libertação do Senhor para aceitar, e, portanto, liguei para o pastor de volta para dizer que eu ficaria feliz em vir compartilhar à igreja sobre finanças. Fiquei chocado ao descobrir que ele queria que eu falasse no seu serviço principal de domingo de manhã. Eu sempre achei que esse tipo de assunto deveria ser abordado em uma reunião de quarta-feira à noite ou sábado. O pastor insistiu que a manhã de domingo era a hora. O Senhor me impressionou a necessidade de estudar sua palavra nesta área. Consequentemente, preparei e ensinei por 1 hora o que a palavra de Deus disse sobre finanças. Era uma abordagem tradicional, dízimo e doação, com algumas ajudas em percentuais que poderiam ser usados para várias despesas. No caminho para casa depois do culto, eu me lembro de pensar no momento da preparação que havia muito mais ensino na Bíblia sobre finanças, e que eu estava apenas arranhando a superfície. Lembro-me de prometer ao Senhor que eu seria diligente em estudar a palavra sobre este assunto. Cerca de 9 meses depois de não ter feito mais nada sobre este assunto, nossos pequenos líderes do grupo da base saíram para comer comida chinesa uma noite. Como de costume, no final de uma refeição em um restaurante chinês de estilo ocidental, o servidor traz a cada lanchonete um biscoito com uma mensagem dentro. Meus companheiros, ao abrirem seus biscoitos e lerem as mensagens individuais, começaram a rir. No entanto, quando abri meu biscoito e li a mensagem, não ri. Dizia: reafirme sua fé no planejamento financeiro e refaça seus orçamentos. Lembrei-me da história de Balaão e do burro falante. Agora eu tinha um biscoito que estava falando comigo, e eu estava em apuros. A primeira coisa que tive que fazer foi me arrepender da minha falta de diligência e começar a fazer o que eu tinha dito ao Senhor que eu faria. Desde então, estive na palavra de Deus, estudando finanças, recebendo revelação sobre o assunto e ensinando regularmente nessa área. Este livro é a integração da compreensão financeira dos professores do Corpo de Cristo, através de seus livros e ensino de áudio, combinado com a revelação pelo Espírito de Deus em meu estudo pessoal ao longo de um período de 16 anos. Me pediram ao longo dos anos para escrever um livro sobre o assunto, mas nunca senti em meu espírito que o momento era certo, porque havia um novo entendimento vindo continuamente. Muitas vezes, mesmo durante um seminário,
o Senhor me mostrava coisas novas e insights no campo financeiro. Nos últimos 2 anos, Craig Hill e eu temos discutido a necessidade deste livro. Craig ensina esse material há mais de 10 anos. Enquanto falávamos sobre as possibilidades de coautoria do livro, sentimos que usando esse material poderíamos mesclar 2 fluxos de perspectivas. Al Pitts. Primeira parte: equilíbrio no dom financeiro. No início de uma discussão sobre gestão financeira pessoal, tivemos que fazer a pergunta: Deus tem algo a dizer sobre dinheiro na Bíblia? Muitas pessoas consideram a Bíblia um livro relativo à espiritualidade, mas não a assuntos tão mundanos como a gestão pessoal do dinheiro. Quando começamos a estudar este tema na Bíblia, ficamos surpresos ao descobrir que o Novo Testamento contém quase 10 vezes mais versos sobre dinheiro e finanças do que faz a salvação e a fé. O Novo Testamento contém 215 versos relativos à fé, 218 versos relativos à salvação, e 2 a 84 versos que lidam com a administração e responsabilização por dinheiro e finanças. 16 das 38 parábolas de Jesus lidam com dinheiro. A pergunta vem à mente: por quê? Jesus falava sobre dinheiro. Por acaso ele veio à Terra para coletar dinheiro para apoiar seu ministério? Não, claro que não. Jesus não estava atrás do dinheiro das pessoas, ele estava atrás de seus corações. Ele nos disse em Mateus 6:21, onde seu tesouro está, lá deve seu coração estar também. Jesus simplesmente descobriu que muitas pessoas consideravam seu dinheiro um grande tesouro. Ele descobriu que se pudesse capturar o dinheiro deles, ele poderia capturar seus corações. Acreditamos que o mesmo é verdade hoje. Jesus não está atrás do seu dinheiro. Ele está atrás do seu coração. Como nos relacionamos com o dinheiro é simplesmente um indicativo da condição de nossos corações. Consequentemente, Deus tem muito a nos dizer sobre finanças e nos deu sua palavra para nos instruir. Para realizarmos o evangelismo mundial, vai levar centenas de milhões de dólares. Na verdade, ouvi uma estimativa de 2,5 bilhões de dólares americanos sendo necessários para pregar o evangelho em todo o mundo. Os cristãos estão esperando que Jesus volte à Terra. Alguns esperavam o fim do mundo na virada do milênio. No entanto, a palavra é muito clara sobre quando isso vai acontecer. Jesus, ele próprio, nos disse que quando o evangelho do reino é pregado como testemunha de cada grupo de pessoas, cada etos, cada nação, então o fim virá. Mateus 24:14. Talvez isso seja semelhante à instrução de um professor da escola primária poderia ter nos dado quando crianças, quando tivemos que permanecer na escola, a fim de completar uma tarefa inacabada. Quando você terminar sua tarefa, você pode ir para casa. Muitos querem ir para casa sem terminar a tarefa. O mandato, é claro, é para nós irmos e pregarmos o evangelho em todo o mundo. Vai ser preciso finanças para realizar essa tarefa. Quando temos finanças, podemos forçar o sistema mundial a fazer o trabalho do reino de Deus. Com as finanças podemos ganhar tempo de televisão e passagens de avião. Podemos imprimir Bíblias. Podemos ir, pregar e fazer discípulos. Podemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos deixou no mundo depois que nascemos de novo, a fim de contar aos outros sobre Jesus. Ele não nos levou imediatamente para o céu. Seu plano é ter uma vasta família de homens e mulheres, meninos e meninas, de cada língua, cada tribo e cada nação com quem ele passará a eternidade. Ele nos deixou aqui e disse: vai e pregue meu evangelho, parafraseando Marcos 16:15. Vai levar muitas pessoas e muito recurso, o que inclui dinheiro, para que isso ocorra. Uma mulher envolvida no ministério cristão em tempo integral foi confrontada sobre receber dinheiro para o ministério. Ela foi informada: você não deveria estar pedindo dinheiro de pessoas que estão recebendo o seu ensino bíblico. Jesus disse que o evangelho é livremente dado. Livremente você recebeu, livremente dá. Mateus 18. Este sábio líder cristão respondeu dizendo: obviamente você nunca tentou levar o evangelho a ninguém. Ainda não convencemos as companhias aéreas, estações de televisão, lojas de impressão e concessionárias de carros de que o mestre precisa de seus recursos, e eles devem dar livremente de seus bens e serviços para serem usados na proclamação do evangelho. Quando falamos de finanças,
é importante distinguir entre a gestão das finanças pessoais e as finanças corporativas. O escopo deste livro limita-se a lidar com finanças pessoais. Gerenciar finanças corporativas ou empresariais no reino de Deus é outro tema muito importante a ser abordado, mas não será abordado no presente trabalho. O primeiro passo para gerenciar um negócio orientado para o reino é trazer nossas finanças pessoais para a ordem bíblica. Encontrei uma estatística recente citando o fato de que 80% das casas cristãs norte-americanas têm algum tipo de dificuldade financeira, variando de leve a grave. Uma questão primária citada em 50% dos divórcios na América hoje tem a ver com finanças. As relações romperam por causa da má gestão das finanças, da falta de acordo sobre o uso das finanças ou do mau manejo da dívida. Na realidade, a vida de cada pessoa é muito impactada por sua relação com as finanças. Espírito e verdade. Quando Jesus estava falando com a mulher no poço no capítulo 4 de João, ele lhe disse: Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Em tudo o que fazemos, é essencial mantermos um equilíbrio entre espírito e verdade. Tudo o que fazemos como crentes deve ser parte de nossa adoração a Deus. Assim, à medida que entramos em discussão sobre nossa relação com dinheiro e finanças, queremos nos esforçar ao longo deste livro para manter um equilíbrio contínuo entre espírito e verdade. O que queremos dizer com isso? O lado da verdade tem principalmente a ver com princípios naturais e não opcionais da vida, enquanto o lado espiritual tem a ver com a relação com o reino espiritual. Precisamos viver constantemente em conformidade com o Espírito e a verdade. Por exemplo, compreender e obedecer ao princípio da gravidade pertenceria ao lado da verdade. Criaria-se muitos problemas para si mesmo na vida se não entendesse ou se recusasse a respeitar o princípio da gravidade. Ou, por exemplo, ao pilotar um avião, deve-se entender e respeitar os princípios da aerodinâmica. A violação desses princípios pode facilmente resultar em morte ou ferimentos graves. No entanto, também se gostaria de ser liderado pelo Espírito Santo sobre onde e quando pilotar um avião. Seria igualmente perigoso, enquanto voava, seja para violar um princípio aerodinâmico básico ou para perder a direção específica do Espírito Santo. Esse mesmo equilíbrio é essencial para ser mantido ao lidar com as finanças pessoais. Tanto no espírito quanto no lado da verdade do equilíbrio que queremos operar na fé. Tudo o que fazemos deve ser feito com fé. Apóstolo Paulo nos diz em Romanos 14:23 que o que não é de fé é pecado. Então, como caminhamos na fé em relação aos princípios financeiros básicos, o lado da verdade? Encontramos uma chave para isso em uma parábola que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 17. Jesus compartilhou esta parábola em resposta ao pedido de seus discípulos para aumentar sua fé. Lucas 17. Então o Senhor disse: Se você tem fé como semente de mostarda, você pode dizer a esta árvore de amora: seja puxado pelas raízes e seja plantado no mar, e isso obedece a você. E qual de vocês ter um servo arando ou cuidando de ovelhas, dirá a ele quando ele chegar do campo: venha de uma vez e sente-se para comer? Mas será que ele não vai preferir dizer-lhe: prepare algo para o meu jantar, e vem me sirva até que eu tenha comido e bebido, e depois você vai comer e beber? Ele agradece a esse servo porque fez as coisas que lhe foram comandadas? Acho que não. Assim como você, quando você fez todas essas coisas que você é ordenado, dizer: nós somos servos não rentáveis. Fizemos o que era nosso dever fazer. À primeira vista, muitas pessoas olharão para isso e se perguntarão: o que isso tem a ver com fé? Em primeiro lugar, a fé precisa ser vista como uma semente. Os apóstolos queriam aumentar sua fé. Uma semente é para o plantio, então o aumento virá à medida que cresce. À medida que respeitamos a palavra de Deus, viva nela, deixe-a moldar nosso pensamento, a fé crescerá e se desenvolverá em nossos corações. Jesus está dizendo a seus discípulos aqui que a fé vem através da obediência e responsabilidade. A fé é aumentada quando um servo simplesmente faz o que lhe é dito para fazer. A fé vem através do reconhecimento de nossa posição como servos, e através de tornar-se obediente às instruções do Mestre já nos dadas na palavra de Deus. Por um lado, encontramos muitas pessoas que acreditam em Deus pelo aumento financeiro e multiplicação, mas estão regularmente violando princípios financeiros bíblicos.
Você pode ser um homem poderoso ou uma mulher de fé, mas ainda seria imprudente para você violar a lei da gravidade ao sair de penhascos altos e edifícios. No campo financeiro, você não pode regularmente violar princípios básicos financeiros e esperar que por fé Deus trará libertação, aumento e multiplicação. A fé, do lado da verdade, vem através da obediência aos princípios básicos da vida. Esses princípios básicos são semelhantes à lei da gravidade e não podem ser violados sem consequências. A violação resulta em tumulto, estresse, pressão financeira, pobreza e muitas vezes desastre. A obediência como servo a essas instruções básicas construirá fé e produzirá segurança, paz e prosperidade. Ao longo deste livro, examinaremos com mais detalhes cada um desses 7 princípios básicos relativos à gestão das finanças pessoais. Veremos que esses blocos de construção devem ser colocados em prática sequencialmente. Muitos cristãos ficaram furiosos com Deus ou com professores bíblicos ao tentar operar nos princípios de semear e colher quando eles ainda não estabeleceram em suas vidas construindo blocos 1 a 6. Essas pessoas então se sentem enganadas por professores bíblicos ou abandonadas por Deus. Na maioria dos casos, nenhum deles é verdade. Eles simplesmente tentaram construir uma casa financeira sem fundamento ou estrutura de quadros. Muitas pessoas estão procurando uma solução rápida para seus problemas financeiros, em vez de estar dispostas a primeiro construir uma estrutura forte de fundação e estrutura de quadros. Por outro lado, alguns se concentraram apenas no lado da verdade da equação. Essas pessoas se concentram apenas em princípios de uma boa gestão financeira. No entanto, deve-se também estar atento ao lado espiritual da equação. Encontramos muitas pessoas que entendem os princípios bíblicos corretos da gestão financeira, mas parecem ter uma incapacidade de praticamente implementar o que eles conhecem. Muitas vezes isso é devido à falta de compreensão do lado espiritual da equação. Há literalmente uma batalha acontecendo no reino espiritual sobre nossas vidas e decisões financeiras. Efésios 6:12. Eu, Craig, percebo o reino espiritual a ser comparado ao reino em que as ondas de televisão operam. Provavelmente no lugar em que você está lendo isso, ondas de TV estão presentes. Você não tem nenhum aparelho perceptivo pelo qual você pode ver a imagem ou ouvir o som. No entanto, só porque você não pode perceber ondas de televisão não significa que elas não existem. Ondas de televisão não são apenas um conceito ou uma ideia, mas sim uma realidade física. Então está no reino espiritual. Você pode ter pouca habilidade perceptiva para experimentar o reino espiritual no qual Deus, anjos, demônios e Satanás operam. No entanto, isso não significa que esses seres espirituais não existem, ou que eles não influenciam sua vida. Eles certamente fazem, e seria difícil você tomar conhecimento de sua influência sobre sua vida e circunstâncias, se você ainda não está tão ciente. Essas influências impedem muitas pessoas de serem capazes de praticamente implementar a verdade que sabem. No lado espiritual da equação também queremos reconhecer que é importante ser liderado pelo Espírito Santo em tudo o que fazemos financeiramente. Por exemplo, podemos reconhecer o princípio básico da gestão de nossas finanças através de um orçamento. No entanto, também queremos ser liderados pelo Espírito Santo quanto aos itens a serem incluídos nesse orçamento. Deus realmente tem uma opinião sobre tudo o que diz respeito às nossas vidas. Podemos reconhecer princípios básicos de doação, poupança ou investimento. Mais uma vez queremos ser liderados especificamente pelo Espírito Santo no quando, onde, porquê e quanto diz respeito à nossa doação, poupança e investimento. Ser liderado pelo Espírito Santo pode fazer uma tremenda diferença no resultado financeiro de tais atividades. Ao considerar o lado espiritual da equação, novamente queremos operar na fé. Apóstolo Paulo nos diz em Romanos 10:17, então a fé vem ouvindo e ouvindo pela palavra de Deus. Há duas palavras gregas traduzidas em inglês como palavra. Logos é usado quando a palavra escrita ou os ditados coletivos de Deus estão sendo referidos. A segunda palavra grega é rema, que se refere à palavra falada, Deus falando sua palavra aos nossos corações, a voz do Espírito dando ênfase à sua palavra escrita, Deus falando sua palavra ao nosso espírito. Quando isso acontece, o potencial de fé para surgir em nossos corações acontece. Quando meditamos sobre a palavra de Deus, e ouvimos Deus falar sua palavra, rema, a fé vem. A propósito,
a fé em outra pessoa vem quando ouvimos a palavra de outra pessoa e a recebemos. Assim, ao meditarmos sobre promessas específicas que Deus nos deu em Sua palavra e permitir que Deus confirme esta palavra para nós, a fé surge em nossos corações em direção a Deus para o cumprimento dessas promessas em nossas vidas. Ondas de televisão não são apenas um conceito ou uma ideia, mas sim uma realidade física. Então está no reino espiritual. Você pode ter pouca habilidade perceptiva para experimentar o reino espiritual no qual Deus, anjos, demônios e Satanás operam. No entanto, isso não significa que esses seres espirituais não existem, ou que eles não influenciam sua vida. Eles certamente fazem, e seria difícil você tomar conhecimento de sua influência sobre sua vida e circunstâncias, se você ainda não está tão ciente. Essas influências impedem muitas pessoas de serem capazes de praticamente implementar a verdade que sabem. No lado espiritual da equação também queremos reconhecer que é importante ser liderado pelo Espírito Santo em tudo o que fazemos financeiramente. Por exemplo, podemos reconhecer o princípio básico da gestão de nossas finanças através de um orçamento. No entanto, também queremos ser liderados pelo Espírito Santo quanto aos itens a serem incluídos nesse orçamento. Deus realmente tem uma opinião sobre tudo o que diz respeito às nossas vidas. Podemos reconhecer princípios básicos de doação, poupança ou investimento. Mais uma vez queremos ser liderados especificamente pelo Espírito Santo no quando, onde, porquê e quanto diz respeito à nossa doação, poupança e investimento. Ser liderado pelo Espírito Santo pode fazer uma tremenda diferença no resultado financeiro de tais atividades. Ao considerar o lado espiritual da equação, novamente queremos operar na fé. Apóstolo Paulo nos diz em Romanos 10:17, então a fé vem ouvindo e ouvindo pela palavra de Deus. Há duas palavras gregas traduzidas em inglês como palavra. Logos é usado quando a palavra escrita ou os ditados coletivos de Deus estão sendo referidos. A segunda palavra grega é rema, que se refere à palavra falada, Deus falando sua palavra aos nossos corações, a voz do Espírito dando ênfase à sua palavra escrita, Deus falando sua palavra ao nosso espírito. Quando isso acontece, o potencial de fé para surgir em nossos corações acontece. Quando meditamos sobre a palavra de Deus, Logos, e ouvimos Deus falar sua palavra, rema, a fé vem. A propósito, a fé em outra pessoa vem quando ouvimos a palavra de outra pessoa e a recebemos. Assim, ao meditarmos sobre promessas específicas que Deus nos deu em sua palavra e permitir que Deus confirme esta palavra para nós, a fé surge em nossos corações em direção a Deus para o cumprimento dessas promessas em nossas vidas. A razão pela qual dizemos isso é que algumas pessoas têm visto Deus como um computador ou uma máquina. Se eles oram os princípios, então eles sentem que têm o direito de exigir que Deus atenda às suas necessidades. Não, Deus não é uma máquina. Ele é uma pessoa e deve ser relacionado com humildade como nos relacionaríamos com qualquer outra pessoa. Que pai gostaria de ter seus filhos exigindo que ele faça assim e tal porque eles tinham feito o que ele disse? Não. É seu prazer prover para seus filhos, mas dói seu coração ter seus filhos exigindo que ele se apresente. Assim, Deus não é obrigado a fazer nada. Ele é uma pessoa e escolhe nos sustentar porque ele nos ama. Como Jesus trouxe para fora na parábola em Lucas 17, mesmo depois de ter feito tudo o que era necessário, ainda não temos nada com o qual exigir que Deus faça qualquer coisa. Ele é o mestre e nós somos os servos. O servo nunca vem para o mestre para exigir qualquer coisa, mesmo quando ele fez tudo o que o mestre exigiu. Assim, mesmo quando aderimos a todos os princípios do lado da verdade, ainda cruzamos para o lado espiritual na humildade como servos. Não estamos exigindo nada de Deus, mas estamos recebendo de sua provisão por sua graça e gerenciando o transbordamento. Ele passa por nós como administradores de sua conta, não possuidores de nossas próprias contas. Ao longo deste livro, veremos os 7 princípios fundamentais listados no gráfico anterior. Cada vez que chegarmos a um novo princípio, repetiremos o gráfico, de modo a lembrar de sempre manter o equilíbrio entre espírito e verdade. Vamos agora falar sobre o poder espiritual por trás do dinheiro e como ele influencia os crentes. Capítulo 1. O poder por trás do dinheiro. Ó fator mamon, Mateus 6:24. Ninguém pode servir 2 mestres, pois ou ele vai odiar um e amar o outro, ou então ele será leal a um e desprezará o outro.
Você não pode servir a Deus e Mamon. Este ditado peculiar falado por Jesus Cristo há cerca de 2000 anos tem sido uma fonte de culpa, controvérsia e discórdia para os crentes em Jesus há séculos. O que Jesus quis dizer ao dizer: você não pode servir a Deus e Mamon? O que é Mamon? É frequentemente usado como se fosse apenas outra palavra por dinheiro. Isso está correto. Algumas traduções em inglês da Bíblia até substituem a palavra dinheiro pela palavra mamon usada na passagem servir a Deus. Deve-se renunciar totalmente a mamon e não ter nada a ver com isso. Agora, se mamon é sinônimo de dinheiro, então a conclusão óbvia é que o crente cristão deve renunciar totalmente e não tem nada a ver com dinheiro. As pessoas nos últimos séculos, e alguns até hoje acreditaram nisso, e portanto, fizeram um voto de pobreza e evitaram todo o contato com o dinheiro na tentativa de ser totalmente dedicado a Deus. No entanto, mesmo fazer um voto de pobreza não necessariamente liberta um da ganância ou do medo da falta de provisão. Não acredito que a referência de Jesus a mamon seja sinônimo de dinheiro. Jesus usou esta antiga palavra aramaica, mamon, para denotar uma entidade que existe no reino celestial, que as pessoas haviam adorado como seu Deus das finanças. Toda cultura e religião tem um nome para uma entidade que eles adoram. Na religião hindu, é o deus Devali. Os budistas têm vários deuses a quem fazem oferendas queimadas de dinheiro semelhante a papel. Assim, a entidade Mamon poderia ser melhor descrita a partir de Efésios 6:12, onde Paulo afirma: não estamos lutando com carne e osso, mas contra principescos e poderes, na esfera celestial ou reino espiritual. Mamon se encaixa na categoria de um poder neste reino que influencia os corações da humanidade a amar e servir dinheiro no campo físico. É muito provável que Jesus estivesse se referindo a tal Deus quando ele usou esta frase em Mateus 6. Frequentemente ao longo de sua história, os israelitas queriam adorar tanto os deuses dos povos em cuja terra habitavam, bem como Deus Jeová. Josué havia chamado o povo a abandonar a tentativa de servir os falsos deuses dos Amoritas e Jeová, mas sim para escolher quem eles serviriam. Para servir ambos foi uma escolha contra Jeová. Josué 24:15-28. Acredito que Jesus aqui em Mateus 6 está dizendo a seus discípulos que eles não podem servir tanto o falso Deus das finanças, Mamon, e Deus Jeová. Eles devem escolher. Teríamos facilmente entendido se Jesus tivesse dito: vocês ouviram falar desses outros falsos deuses. A maioria das pessoas, no entanto, não tem sido familiarizada com Mamon. Qual é a natureza desses falsos deuses que foram adorados por vários povos canaanitas? Eram apenas ídolos criados por humanos. Nós achamos que não. Acreditamos que todos esses deuses idólatras eram príncipes demoníacos no reino de Satanás, que foram capazes de enganar os povos para cultuá-los. Assim, Baal, Asherah, Chemos, Molec, Dagon, Mamon, etc. não eram apenas ídolos criados pelo homem, mas sim espíritos demoníacos, adorados pelas pessoas. Esses espíritos ainda estão vivos e operacionais hoje. Acreditamos que certamente são. Assim, o espírito demoníaco, Mamon, ainda está operacional, influenciando e querendo o controle da vida das pessoas por tê-las de amar, servir e confiar dinheiro hoje, assim como era nos dias da vida de Jesus na terra. Estudiosos hebreus indicam que a forma como este termo, Mamon, é usado nos Targums e Talmud já é um pouco personificada. Jesus dá a este termo uma força e precisão que não tinha na cultura. Essa personificação do dinheiro, e a afirmação de que estamos falando de algo que afirma que a divindade revela uma qualidade excepcional sobre o dinheiro, pois Jesus não costuma usar deificação e personificação. Quando Jesus afirmou que você não pode servir tanto a Deus quanto a Mamon, parece que ele estava contrastando duas entidades espirituais. Deus e Mamon encontram-se em conflito sobre nós. Mamon pode ser um mestre pessoal da mesma forma que Deus é ser nosso mestre pessoal. Jesus está falando de um poder que tenta ser como Deus, tornando-se nosso mestre. A manifestação física da influência deste espírito Mamon ocorre através da nossa relação com o dinheiro. Na realidade, o dinheiro é impotente e não tem poder. Deus tem poder. O espírito de Mamon tem poder. O dinheiro não tem poder. Assim, o verdadeiro poder por trás da provisão financeira em sua vida será Deus ou o espírito de Mamon, dependendo de quem você escolher servir. A maioria das pessoas,
incluindo os cristãos, acredita que o verdadeiro poder está no dinheiro. Portanto, até que você perceba a impotência do dinheiro, você nunca estará livre de sua perseguição, nem da influência e domínio do espírito por trás dele. A intenção do espírito de Mamon. Consideremos o propósito desta entidade demoníaca chamada Mamon. Em primeiro lugar, sabemos que qualquer espírito no reino de Satanás deseja afastar os corações das pessoas de Deus. Acreditamos que o objetivo principal do espírito de Mamon é obter das pessoas sua adoração, amor, afeto, lealdade e serviço. Opera através do medo. Mamon adora nos ouvir se referir ao dinheiro, especialmente a moeda americana como o dólar todo-poderoso. Em Mateus 6:24 e Lucas 16:13, Jesus identifica o conflito de amor, lealdade e serviço entre Deus e Mamon. Ele disse que se você ama um, você vai odiar o outro. Se você é leal a um, você desprezará o outro, e se você servir um, você não pode servir o outro. Então o propósito de Mamon é fazer com que você seja leal, ame e sirva a ele, para que, por padrão, você odeie, despreze e não sirva a Deus. Como Josué chamou a atenção para as crianças de Israel, escolha este dia a quem você servirá. Josué 24:15. Então o Senhor coloca a mesma pergunta para nós hoje. Como em todas as entidades demoníacas, o ataque primário não é direto, mas funciona de forma camuflada através da decepção. Se Mamon aparecesse diretamente para qualquer cristão ou mesmo um incrédulo, revelasse sua identidade e exigisse lealdade, amor e serviço, muito poucos se submeteriam voluntariamente a ele. Assim, a principal tática de Mamon é seduzir as pessoas a servi-lo sem perceber que estão fazendo isso. Ele faz isso propagando mentiras que são amplamente acreditadas no coração pela maioria das pessoas para ser verdade. Acreditamos que a mentira primordial espalhada pelo espírito de Mamon é que o dinheiro contém poder inerente. Mamon seduz as pessoas a atribuir sagrados poder para o dinheiro. Uma pessoa que tem muito dinheiro é considerada muito poderosa, enquanto uma pessoa com pouco dinheiro é impotente. O valor é atribuído às pessoas com base no patrimônio líquido do dinheiro. Este fato também é verdadeiro sobre a moeda em um país. Quando o dinheiro de um país é estável, consideramos o país poderoso. Mamon seduz as pessoas a colocar valor desproporcional no dinheiro. Quando as pessoas acreditam que o dinheiro tem poder, elas são tentadas a amar o dinheiro. Esse amor pelo dinheiro, então, dá origem a muitas outras formas de maldade. 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é uma raiz de todos os tipos de mal, pois alguns se desviaram da fé em sua ganância, e se perfuraram com muitas tristezas. Cristãos que acreditam na mentira de que o dinheiro tem poder permitem que suas viagens e movimentos sejam governados pelo dinheiro, e não por Deus. Tais temem a falta de dinheiro, consultam seus limites bancários em vez de Deus, em suas ofertas e se ocupam com todos os tipos de esquemas prometendo entregar dinheiro. A verdade é que o dinheiro não tem poder. É simplesmente um objeto amoral e impotente, ao qual o espírito de Mamon atribui grande poder e através do qual ele tenta controlar a vida das pessoas. Uma mentira corolária, acreditada por muitos, é que a fonte de sua provisão é seu empregador, cônjuge, investimentos ou outro canal através do qual o dinheiro é fornecido. A verdade, é claro, é que o poder está em Deus, não no dinheiro, e que ele é a fonte de provisão. Assim, para o crente, há um conflito de serviço e amor. Se alguém ama dinheiro, então por padrão ele não está amando a Deus. Se alguém dá poder dinheiro para governar escolhas em sua vida, ele tem sem perceber, capacitado o espírito de Mamon para governar sua vida. Deus pode falar com ele para ir a um determinado lugar, dar a um determinado ministério ou fazer uma determinada coisa e ele dirá a Deus, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro suficiente. Agora Deus não é a fonte, mas o dinheiro é a fonte. Se você simplesmente perguntar à maioria das pessoas, para que propósito você trabalha, eles responderão, estou trabalhando por dinheiro. O dinheiro, portanto, é o objetivo, ou a verdadeira fonte de poder. O dinheiro nunca foi destinado a ser meu mestre, mas sim para ser meu servo. A questão-chave aqui é, quem é minha fonte? O espírito de Mamon tentará continuamente nos convencer de que o verdadeiro poder da vida está em dinheiro, e o canal através do qual ele vem é minha fonte. Assim, se eu aceitei em meu coração que meu empregador, ou meu marido, ou meus investimentos e ou a economia são minha fonte, sem perceber,
Eu me tornei um escravo do espírito de Mamon. A relação mestre e escravo é, portanto, quando Deus é minha fonte, então o dinheiro se torna meu escravo para ser pressionado em serviço para o reino de Deus. Um escravo é responsável por seu mestre. Direcionamos sua atividade e sabemos onde ela está o tempo todo. No entanto, quando o dinheiro é minha fonte, então eu me torno escravo de Mamon fazendo o que eu percebo que é necessário para obter dinheiro. Em outras palavras, o fim e os meios são invertidos. O dinheiro deve ser justamente um meio pelo qual servir a Deus, quem é o fim ou o objetivo. Quando o dinheiro é empoderado como fonte de vida, então Deus se torna o meio pelo qual os cristãos esperam conseguir dinheiro. Esta é muitas vezes uma distinção muito sutil. Eu, Craig, estive frequentemente presente em igrejas nas quais uma oferenda está sendo tomada e senti meu espírito reagindo negativamente a algo sobre como a oferta estava sendo tomada. Durante anos não consegui identificar o problema, mas senti por dentro que algo estava errado. Finalmente pude nos últimos anos identificar que o problema é que a oferenda estava sendo motivada pelo espírito de Mamon e não pelo espírito de Deus. O fim e os meios foram invertidos. Em vez de usar dinheiro para servir a Deus, as pessoas estavam sendo encorajadas a usar Deus para conseguir dinheiro. A oferenda foi tomada algo assim. Muitas vezes falamos em fazer uma oferta, enquanto receber uma oferta incorporaria mais uma mentalidade do reino. A falta de dinheiro foi identificada pela primeira vez como uma necessidade predominante para muitas pessoas. Em seguida, foi trazido para fora nas Escrituras que a falta e a pobreza não eram a vontade de Deus. O princípio bíblico de semear e colher foi então apresentado a partir da marca 4 ou outras passagens desse tipo. A pessoa que aceitava a oferta, então, avisaria as pessoas que a maneira de atender suas necessidades era semear sementes, dinheiro, na oferenda e que Deus então retornaria 30, 60 ou 100 vezes. Agora, o que há de errado com isso? É verdade que a pobreza e a falta não são a vontade de Deus para o seu povo. Ele quer prover seu povo, e é sua vontade abençoar as pessoas. O princípio bíblico de semear e colher se aplica, de fato, ao dinheiro. Deus quer multiplicar sementes financeiras muitas vezes. Então, qual é o problema? O problema, é claro, é a reversão do mestre e escravo, relacionamento final-meio. Essa abordagem dá poder ao dinheiro como objetivo. Você não tem dinheiro suficiente. Vamos usar os princípios de Deus e de Deus para conseguir dinheiro. Quando você tem dinheiro, então você vai ficar bem. Não. Deus não é o servo para te dar dinheiro. O dinheiro é seu servo para expandir o reino. Deus é seu mestre. Você é seu mordomo chamado para gerenciar dinheiro sob sua direção. A verdade, então, é que Deus está destinado a ser o mestre, e o dinheiro é destinado a ser nosso escravo para expandir o reino de Deus. Devemos usar dinheiro para servir a Deus, não usar Deus para conseguir dinheiro. Se Deus é realmente minha fonte, então meu empregador, ou investimentos, ou conta bancária, o marido é apenas o canal através do qual minha disposição atual vem de Deus. Assim, se eu receber a notícia de que meu trabalho vai acabar ou a economia fracassa, não estou aterrorizado pelo medo da falta de provisão, pois a fonte, Deus, ainda é a mesma. Ele está simplesmente mudando o canal da minha provisão. Se Deus é minha fonte, então o dinheiro se torna meu escravo para servir o reino. Se o dinheiro é minha fonte, então Deus não será meu escravo para me conseguir dinheiro. Assim, Deus tem poder e Mamon tem poder, mas o dinheiro não tem poder. O dinheiro será meu escravo ou meu mestre, dependendo se estou servindo a Deus ou ao espírito de Mamon. Trabalhando para a IBM Corporation por 19 anos, eu, Aaron, tive que chegar à conclusão de que a IBM não era minha fonte. Eu não poderia estar no emprego de 2 mestres. Eu tive que resolver a questão de que Deus era minha fonte, empregador, e que ele tinha me destacado para dar meu tempo à IBM e ele delegou a IBM para liberar meu salário. Que lugar de paz! Quando deixei a IBM, Deus ainda era minha fonte e ele tinha maneiras de fluir dinheiro para mim através de diferentes canais. Neste ponto, você pode querer refletir sobre sua situação pessoal. Vivemos em uma época em que muitas pessoas estão sendo demitidas, forçadas a sair de seus empregos por causa da redução de custos por parte das corporações.
Mamon quer trabalhar medo na vida das pessoas. No entanto, quando a questão do empregador é resolvida, ou seja, Deus está sendo seu empregador, então o medo não tem lugar. Fé em Deus como sua fonte e procurá-lo para o lugar de sua próxima missão se tornar a resposta adequada. O controle pelo espírito de Mamon certamente não é relegado ao reino dos pobres. Este também governa muitas pessoas que acumularam muito dinheiro. Seu dinheiro é o foco e a fonte de vida para eles e eles vão fazer grandes esforços para proteger seu dinheiro e acumular mais dele. Muitas vezes ele agarra os ricos com medo de perder o que eles têm e também agarra os pobres com medo de falta de provisão. Provérbios 3:ó. Duas coisas que peço a você, prive-me não antes de morrer remover falsidade e mentiras longe de mim, dê-me nem a pobreza nem as riquezas, alimente-me com a comida atribuída a mim, para que eu não seja cheio e negá-lo, e dizer, quem é o Senhor? Ou para que eu não seja pobre e roube e profane o nome do meu Deus. Mamon, casa de iniquidade. Como veremos no seguinte exemplo bíblico, Mamon é uma força motriz e convincente na vida tanto de cristãos quanto de não cristãos. Muitas vezes este espírito procura e casais com áreas de iniquidade já trabalhando na vida de uma pessoa. Quando este é o caso, a decepção que esse espírito traz pode ser ainda mais profunda e convincente do que o contrário. Consideremos um exemplo flagrante das Escrituras da influência do espírito de Mamon, juntamente com a iniquidade na vida de um crente. Atos 8. Mas havia um homem chamado Simão que anteriormente havia praticado artes mágicas na cidade para o espanto total da nação samaritana, alegando que ele próprio era uma pessoa extraordinária e distinta. Todos prestaram atenção a ele, do mínimo ao maior, dizendo, este homem é aquela exposição do poder de Deus que é chamado de grande. E eles foram atenciosos e fizeram muito dele, porque por muito tempo ele os surpreendeu e os deslumbrou com sua habilidade em artes mágicas. Mas quando eles acreditaram nas boas notícias e do Evangelho sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, o Messias, como Filipe o pregou, eles foram batizados, homens e mulheres. Até o próprio Simão acreditava, e depois de ser batizado dedicou-se constantemente a ele. E vendo os sinais e milagres de grande poder que estavam sendo realizados, ele ficou totalmente espantado. Aqui vemos que Simão se torna um crente e foi batizado. Seu desejo era seguir o Senhor enquanto seguia Filipe. Depois vem o teste. Nos versículos 14 a 17, descobrimos que Pedro e João descem de Jerusalém e rezam e colocam as mãos nas pessoas que acreditaram e foram batizadas para receber o Espírito Santo. Atos 8. No entanto, quando Simão viu que o Espírito Santo foi transmitido através da colocação das mãos dos apóstolos, ele trouxe dinheiro e ofereceu-lhes, dizendo, conceda-me também este poder e autoridade, a fim de que qualquer um em quem eu colocar minhas mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro disse a ele, destruição ultrapasse seu dinheiro e você, porque você imaginou que poderia obter o presente livre e de Deus com dinheiro. Você não tem nem parte nem muito neste assunto, pois seu coração está todo errado à vista de Deus, não é direto ou certo ou verdadeiro diante de Deus. Note que Pedro está confrontando esse espírito, pois influencia o coração de Simão. Há um conflito nos reinos. Mamon quer controlar e ter poder e autoridade através de dinheiro, compra e venda, enquanto o reino de Deus opera através de doações e recebimentos. Peter prontamente aponta o problema. Simão é um crente e foi batizado, mas há algo errado com seu coração. Este espírito não foi tratado e tinha um domínio sobre sua alma e tinha capturado suas emoções. Quando o dinheiro está envolvido, muitas vezes há emoções altas. Você já notou em algumas famílias quando há uma discussão sobre dinheiro ou especificamente sobre a vontade de uma pessoa falecida, que pode haver uma enorme liberação de emoções. O espírito Mamon em tal situação é controlar as almas das pessoas através de suas emoções. Atos 8. Então, arrependa-se desta sua depravação e maldade, e ore ao Senhor para que, se possível, este pensamento e propósito de seu coração possam ser removidos e desconsiderados e perdoados. Pois eu vejo que você está na ousadia da amargura e um vínculo forjado pela iniquidade. Pedro recebeu uma palavra de conhecimento do Senhor e faz uma incrível declaração de que Simão está fortemente envenenado pela amargura. Sabemos que a amargura é uma condição das emoções. Então, quando Pedro afirmou que seu coração está todo errado à vista de Deus, ele não está dizendo que não nasceu de novo,
em seu espírito, mas simplesmente que havia questões do coração que precisavam ser tratadas. Ao ler isso, você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com simplesmente perguntar quanto dinheiro seria necessário para comprar esse poder? Simon obviamente comprou habilidades mágicas de pessoas antes para adicionar ao seu repertório de artes mágicas. A resposta a esta pergunta é encontrada na palavra iniquidade. A versão do King James do versículo 23 estados. E no vínculo da iniquidade. Muitas outras traduções comparam isso com o pecado, com palavras como cativo ao pecado, as cadeias do pecado, ou prisioneiro do pecado. A palavra em grego é adikia, iniquidade, que também denota a franqueza. Esta palavra é o oposto da justiça, que é uma qualidade encontrada no reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. A palavra grega também significa maldade, ilegalidade, rebelião e transgressão. Aprofundando o entendimento, descobrimos que há um mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:7, que está em ação no mundo. A palavra adikia, ou iniquidade também é traduzida, maldade ou ilegalidade. Ezequiel 28:15. Você foi inocente em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que a iniquidade e a culpa foram encontradas em você. A maioria dos estudiosos acha que isso se refere a Lúcifer em seu estado no céu antes da queda. Então, quando Satanás apareceu no jardim para tentar Eva, a queda da humanidade envolveu mais do que apenas o pecado, escolha de desobedecer, perder a marca, ficar aquém, mas essa iniquidade foi transmitida à humanidade, a iniquidade do próprio Satanás. É uma força motriz que influencia o coração da humanidade a desobedecer e escolher o pecado. Vemos a força da iniquidade mesmo em crianças pequenas em seus primeiros atos de rebelião. Portanto, há uma diferença entre iniquidade e pecado. Precisamos ter compreensão dessa distinção, então podemos ver que há uma propensão para certos tipos de pecado que podem ser transmitidos através dos pais para as crianças por até 4 gerações. Deuteronômio 5. Você não deve curvar-se a eles ou servi-los, pois eu, o Senhor, seu Deus é um Deus ciumento, visitando as iniquidades dos pais sobre os filhos para a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e mostrando misericórdia e amor firme para milhares e para 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Amplificado, veja também Êxodo 34:7b, e Números 14:18b. Mais uma vez, estamos falando de iniquidade, não de pecado. Cada pessoa é responsável pelo seu próprio pecado, no entanto, o que é passado para baixo é a inclinação para, a propensão para, uma força motriz em uma pessoa que influencia a ponto de sobrecarregar uma pessoa para cometer um pecado particular. É uma compulsão ou um vício. Vemos isso nas famílias, onde as coisas que Deus odeia, como divórcio ou alcoolismo, aparecerão em geração após geração em uma árvore genealógica. A iniquidade passou geracionalmente e nunca foi tratada. Mais frequentemente, a iniquidade é a força motriz em maldições geracionais, como abuso de substâncias, imoralidade sexual, doença mental, suicídio, raiva incontrolável e vícios de todos os tipos. Agora, se a iniquidade nunca for tratada, uma pessoa pode se tornar o que Jesus chamou de trabalhador da iniquidade. Mateus 7:23. E eu vou professar a eles: eu nunca conheci você, afastado de mim, vocês trabalhadores da iniquidade. KJV, o salmista refere-se muitas vezes aos trabalhadores da iniquidade. Salmo 28:3, não me leve com os ímpios e com os trabalhadores da iniquidade, que falam paz com seus vizinhos, mas o mal está em seus corações. Salmo 36, transgressão, como um oráculo, fala com os ímpios no fundo de seu coração. Não há medo ou pavor de Deus diante de seus olhos. Pois ele lisonjeia e engana-se aos seus próprios olhos, que sua iniquidade não será descoberta e odiada. 12. Aos trabalhadores da iniquidade caírem e se deitarem prostrados, são empurrados para baixo, e não serão capazes de subir. Um trabalhador da iniquidade seria uma pessoa que sabe que há uma força motriz em sua vida e não está disposta a lidar com isso. Resiste a estar sob autoridade e ninguém pode falar em sua vida. Isso pode ser devido ao medo da perda do ministério ou ao medo da exposição. No entanto, se não for tratada, encontramos as consequências da iniquidade declaradas em Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30, portanto, vou julgá-lo, ó casa de Israel,
cada um de acordo com sua conduta, declara o Senhor Deus. Arrependa-se e afaste-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não se torne um obstáculo para você. Vemos exemplos disso na vida de muitos homens e mulheres que começaram com motivos certos, mas suas iniquidades os derrubaram. Salmo 66:18. Se eu considerar a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amplificado, como tudo isso é relevante para o tema do mamon e do dinheiro. Descobrimos em Lucas 16 que Jesus liga mamon à iniquidade. Lucas 16:11. Portanto, se vocês não foram fiéis e justos, quem se comprometerá com sua confiança nas verdadeiras riquezas? A palavra traduzida sem direito é a palavra grega dikia, iniquidade. Assim, nesta passagem mamon é equiparado à iniquidade. Isso ajuda a explicar por que o amor pelo dinheiro é uma força motriz na vida de muitas pessoas. Não só há um espírito demoníaco influenciando-os, mas também há uma força motriz dentro deles. Hoje as pessoas matam, roubam e destruem outras pessoas, coisas e riqueza por dinheiro. É uma força de consumo e motriz em todas as culturas e povos da terra e é impulsionada pela iniquidade. Um espírito de pobreza pode ser uma maldição geracional para uma pessoa. Está ligado à iniquidade e pode ser passado para baixo nas famílias. Manterá as pessoas em cativeiro e dificultará o fluxo de finanças em suas vidas até que seja tratada através do arrependimento e limpeza pelo sangue de Jesus. Vamos considerar alguns outros aspectos da iniquidade para ampliar nossa compreensão. A iniquidade afetou fortemente a vida do profeta Balaão. Abandonando a estrada reta, eles se desviaram. Eles seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava a recompensa da maldade, em grego. Adiquia, iniquidade. Mas ele foi repreendido por sua própria transgressão, grego. Paranomia, outra palavra para iniquidade, quando uma besta de fado falou com a voz humana e verificou a loucura do profeta. Aqui nos dizem sobre a iniquidade de Balaão. Quando vamos à história nos Números 22, descobrimos que havia um amor pelo dinheiro envolvido em sua vida enquanto ele estava sendo pago para profetar uma maldição sobre Israel. Pedro indica usando a palavra grega adiquia que Balaão está se desviando foi impulsionado pela iniquidade. Isaías 43:24. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. O Senhor quer que tomemos um papel ativo no trato de padrões de iniquidade que não fomos capazes de superar. Quando vemos tais padrões repetidos ou forças motrizes em nossas vidas, é fundamental que tomemos uma parte ativa na busca de Deus para a revelação da raiz da iniquidade, para que Deus nos traga a liberdade através do arrependimento do nosso pecado e da limpeza de nossa iniquidade pelo sangue de Jesus. No entanto, assim como Pedro em Atos 8:23 disse a Simão que a iniquidade estava presa à amargura, a iniquidade em sua vida pode estar enraizada em alguma outra área. A iniquidade pode, no entanto, manifestar-se como fez na vida de Simão, no amor ao dinheiro. O amor de Simão pelo dinheiro foi demonstrado em seu desejo de usar dinheiro para tentar comprar poder e autoridade sobre a vida de outras pessoas. Aqui está uma nota lateral interessante que trata da ordem da moeda dos Estados Unidos em notas de maior denominação. O New York Times citou um relatório emitido pelo Federal Reserve Bank of Los Angeles em 22 de maio de 1994,1 listando o volume total de moeda americana em circulação por denominação. O relatório afirmou que, em 1992, a moeda total em circulação era de 292 bilhões de dólares, o que equivale a 1.143 dólares para cada homem, mulher e criança que vive nos Estados Unidos. Ao olhar para a moeda em circulação por denominação, descobrimos que há mais de 6 notas de US 100 dólares em circulação para cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos. Já que a maioria dos cidadãos que cumprem a lei usam cheques, cartões de crédito ou cartões de débito para a maioria das transações, pergunto, quem está segurando todas essas notas de 100 dólares? Acontece que os 157 bilhões de dólares em notas de 100 dólares representam principalmente a poupança e o capital de giro do submundo. Através desta economia subterrânea vemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Louvado seja Deus que Ele não nos deixou sem respostas para lidar com a iniquidade. Em Isaías 53 começamos a ver a provisão que Deus fez para nós em Jesus Cristo. Isaías 53.
Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele estava machucado por nossa culpa e iniquidades, o castigo necessário para obter paz e bem-estar para nós estava sobre ele, e com as listras que o feriram estamos curados e feitos inteiros. Amplificado, é claro que Jesus morreu tanto por transgressões ou pecados quanto por iniquidades. A forma como o profeta descreve a morte de Jesus é ferindo e machucando. O ferimento de Jesus é atribuído às nossas transgressões, enquanto nos dizem que as contusões eram para nossas iniquidades. Podemos ver através desta descrição que o ferimento é externo, manifestado através de lacerações, piercings, e o rasgo da carne. As contusões, no entanto, para lidar com a iniquidade, exigiram uma lesão interna, resultando em hematomas e sangramento subsuperficial. As contusões internas podem ser muito mais dolorosas do que um corte externo. Entendemos contusões físicas e como pode ser doloroso e doloroso. Quanto mais é a contusão nas emoções, onde palavras e ações nos machucam. Apóstolo Tiago fala sobre a língua como um incêndio. Tiago 3. E a língua é um fogo. A língua é um mundo de maldade, grego, adiquia iniquidade, entre nossos membros, contaminando e depravando todo o corpo e incendiando a roda do nascimento, o ciclo da natureza do homem, sendo em si inflamado pelo inferno grego Geena. Amplificado, observe que a língua é o principal transmissor da iniquidade. Palavras emanando da iniquidade não apenas causam feridas superficiais em seu destinatário, mas sim amaldiçoam a identidade, penetrando profundamente nas emoções e alojamentos lá. A iniquidade é como uma gaiola ou veneno contínuo que pode reter amargura, ou outros pecados, como no caso de Simão. Agora, a iniquidade é como um agente de cola ou ligação que atrairá e reterá qualquer outra coisa que seja de iniquidade. Atos 8:23. Para eu ver que você está na vesícula da amargura, um vínculo forjado pela iniquidade. Amplificado, assim, o espírito mamão, uma entidade demoníaca que é de iniquidade, tinha um lugar para residir nas emoções de Simão através de sua amargura. Este espírito foi capaz de contaminar sua alma com o amor do dinheiro e a decepção do que ele achava que o dinheiro poderia produzir em sua vida. Encontramos o antídoto para a iniquidade descrito em 1 João 9. Se livremente admitirmos que pecamos e confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, fiel à sua própria natureza e promessas, e perdoará nossos pecados, e descartamos nossa ilegalidade, e continuamente nos purificaremos de toda a franqueza. Iniquidade grego adiquia, tudo não em conformidade com sua vontade de propósito, pensamento e ação. Aqui João nos diz que há uma limpeza para toda a iniquidade. O agente de limpeza é o sangue de Jesus. No entanto, deve ser aplicado à iniquidade assim como confessar nossos pecados, especificamente, é necessário para que o perdão seja recebido. Pedro chamou Simão para se arrepender de sua iniquidade, ou para permitir que sua mente fosse mudada e renovada. Disseram-lhe para não ser um trabalhador da iniquidade, mas sim para lidar com isso. Então, com o espírito mamon, devemos lidar com a iniquidade que permite que ele se anexe às nossas emoções. O medo da falta de dinheiro, amá-lo e servi-lo e todas as escravidões que o amor pelo dinheiro produz tem que ser reconhecido e purificado pelo sangue de Jesus. Este sangue deve ser aplicado para que o verdadeiro arrependimento ocorra, e os pecados resultantes que têm trabalhado em nossas vidas podem ser confessados e perdoados. Uma vez que a iniquidade e o pecado tenham sido tratados, então a verdadeira liberdade desse espírito ligado pode ser eliminado. Para manter nossa liberdade ao dinheiro, o oposto da iniquidade tem que ser posto em prática e praticado. Encontramos o oposto da iniquidade falada pelo apóstolo Paulo em Romanos 6. Não continuar oferecendo ou cedendo seus membros corporais e faculdades para pecar como instrumentos, ferramentas, de maldade, grego adiquia, iniquidade. Mas ofereçam e se rendam a Deus como embora você tenha sido criado dos mortos para a vida perpétua, e seus membros corporais e faculdades e a Deus, apresentando-os como implementos da justiça. E, tendo sido libertado do pecado, vocês se tornaram os servos da justiça, da conformidade com a vontade divina no pensamento, propósito e ação. Estou falando em termos humanos familiares, por causa de suas limitações naturais. Pois como você cedeu seus membros corporais e faculdades como servos da impureza e cada vez maior ilegalidade, grego. Adiquia unto adiquia, literalmente para a iniquidade,
então agora rende seus membros corporais e faculdades, e de uma vez para todos como servos à justiça, direito de ser e fazer, que leva à santificação. Amplificado, a justiça é o oposto da iniquidade. A palavra de Deus continuamente nos encoraja na justiça. Romanos 6,16. Você não sabe que se você continuamente se entregar a alguém para fazer sua vontade, vocês são os escravos daquele a quem obedecem, seja para o pecado, o que leva à morte, ou a obediência que leva à justiça, direito fazendo e direito de pé com Deus. Amplificado, então vemos que a rendição a Deus e sua palavra leva à justiça e nos manterá livres da iniquidade. Romanos 5,21 que, apenas se como o pecado reinou na morte, tão graça, seu favor não merecido e merecido, pode reinar também através da justiça, direito de pé com Deus, que emite na vida eterna através de Jesus Cristo, o Messias, o ungido, nosso Senhor. Amplificado, Deus está nos chamando para operar em sua graça, que reina e tem autoridade através da justiça. Deus então nos chama para reinar. Romanos 5,17, pois se, por causa das transgressões de um homem, lapso, delito, a morte reinou através dessa, muito mais certamente aqueles que recebem a graça transbordante de Deus e o dom livre da justiça, colocando-os em pé com Ele mesmo, reinarão na vida através do Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Amplificado, nosso reinado, tendo autoridade, domínio e poder, vem por sua justiça como um dom livre e abundância de graça. Tudo isso foi projetado por Deus para nos manter livres da iniquidade. Devemos ter uma percepção de nós mesmos como justos. Nosso foco deve estar em nossa justiça em Cristo, não em nossa iniquidade na carne. Somos a justiça de Deus em Cristo Jesus de acordo com Paulo em 2 Coríntios 5,2. Coríntios 5,21. Pelo nosso amor ele fez Cristo virtualmente ser pecado quem não conhecia nenhum pecado, para que dentro e através dele pudéssemos nos tornar endoados, vistos como sendo, e exemplos de a justiça de Deus, o que devemos ser, aprovados e aceitáveis em relação certa com ele, por sua bondade. Amplificado, o cetro do reino de Deus é a justiça, Hebreus 1h08. Hebreus 1:8, mas quanto ao Filho, ele diz a ele, seu trono, ó Deus, é para sempre e sempre, para as eras dos tempos, e o cetro do seu reino é um cetro da justiça absoluta, da justiça e da franqueza. Gr. Adquia, injustiça e iniquidade, amplificado. João 16, e quando ele, o Espírito Santo, chegar, ele condenará o mundo do pecado, e da justiça, e do julgamento, do pecado, porque eles não acreditam em mim, de justiça, porque eu vou para meu Pai e você me vê mais, de julgamento, porque o governante deste mundo é julgado. A maioria das pessoas tem pensado que o Espírito Santo veio à Terra para nos condenar por todas as coisas que estamos fazendo de errado, pecado, que Deus está com raiva de nós porque Ele é justo, justiça, e que Deus nos julgará se não pararmos de pecar, julgamento. Isto é exatamente o oposto do que Jesus realmente disse nesta Escritura. Segundo Jesus, o Espírito Santo veio para nos condenar em qualquer área de incredulidade em Jesus, de nossa própria justiça em Cristo e do fato de que o diabo já foi julgado e, portanto, não tem poder em nossas vidas. O único pecado que o Espírito Santo está condenando alguém é o de não acreditar ou confiar em Jesus. Sempre que a iniquidade é operacional na vida de um crente, naquele momento e nessa área da vida, essa pessoa não está acreditando e confiando em Jesus. Quando a maioria das pessoas se conscientiza da iniquidade, elas geralmente começam a se esforçar em sua própria determinação e força de vontade para livrar sua vida dessa iniquidade. É por isso que o Espírito Santo nos condenará por não termos capacidade de lidar com a iniquidade por nossa própria força de vontade. Ele nos condenará por não acreditarmos em Jesus, e que o sangue de Jesus nos liberta, não nosso esforço. O Espírito Santo não está tentando nos dizer todas as coisas que fizemos de errado. Nossos próprios corações estão ocupados continuamente nos contando sobre toda a franqueza em nossas vidas. O Espírito Santo está tentando nos fazer acreditar que somos justos em Cristo. Além disso, ele não veio nos dizer que se não pararmos de pecar, Deus nos julgará, mas sim que o governante deste mundo, Satanás, já seja julgado. Assim, um trabalho principal do Espírito Santo é nos ajudar a aceitar e identificar com nossa justiça, que Jesus comprou para nós. Mateus 6,33. Mas busque primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas serão adicionadas a você.
NKJV, note a dupla ênfase na justiça. Em Romanos 14:17, o reino de Deus é definido como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim Mateus 6:33 poderia ler: busque a primeira justiça, paz e alegria no Espírito Santo e justiça. Acreditamos que o duplo ênfase é nos lembrar que o oposto da iniquidade é a justiça de Deus, que é nossa através de Jesus. Nós encorajamos você a estudar e meditar sobre o tema da justiça. Desenvolva uma consciência da justiça. Vemos então dos Atos 8 que Simão precisava lidar com a iniquidade em sua alma, mesmo que ele tenha nascido de novo e batizado. Seu coração estimava dinheiro e o que podia comprar. Jesus nos quer livres da iniquidade para que o espírito mamon não tenha lugar para nos alojarmos em nossas emoções e nos manter em cativeiro e escravidão para amar dinheiro. Em resumo, o propósito do espírito de mamon é fazer com que as pessoas empoderem o dinheiro com valor sagrado, fazendo assim do dinheiro sua fonte de bem-estar na vida. As pessoas então amarão o dinheiro ao invés de Deus e temerão a falta de dinheiro em vez de temer a Deus. Aqui está uma afirmação poderosa que é digna de memorização. Se Deus é sua fonte, o dinheiro é para ser seu escravo para realizar o trabalho do reino. Por outro lado, se o dinheiro é sua fonte, Deus não será seu escravo para lhe dar dinheiro. Até você perceber o quão impotente o dinheiro realmente é, você nunca estará livre de sua perseguição. Vamos agora lidar com os sinais da influência desses espíritos em nossas vidas para que possamos reconhecer qualquer lugar em que o inimigo possa ter acesso às nossas emoções através do amor ao dinheiro. Sintomas da influência de Mamon. A maioria das pessoas não reconhece a influência do espírito de Mamon em suas vidas. Gostaríamos de listar aqui 10 sintomas que observamos da influência do espírito de Mamon na vida de uma pessoa. A identificação da influência desse espírito é o primeiro passo para a liberdade dele. Medo e ansiedade sobre dinheiro. Muitas pessoas carregam muita ansiedade e medo por dinheiro. Os ricos temem perder o dinheiro que têm, enquanto os pobres temem nunca ter dinheiro suficiente. Em ambos os casos, o medo, a preocupação e a ansiedade dominam as emoções de uma pessoa. Nos disseram o seguinte em Provérbios 37:9. Provérbios 3:ó. 2 coisas que peço a você, prive-me não antes de morrer remover falsidade e mentiras longe de mim, não me dê nem pobreza nem riquezas, alimente-me com a comida atribuída a mim, para que eu não seja cheio e negá-lo, e dizer, quem é o Senhor? Ou para que eu não seja pobre e roube, e profane o nome do meu Deus. Amplificado, Spiritual Faith, capítulo 2, nos liberta do foco no dinheiro como fonte de provisão e, portanto, da ansiedade e preocupação sobre ele. A liberdade da ansiedade sobre o dinheiro é caracterizada pela presença das 3 atitudes internas seguintes. O que recebi de Deus? Sou apenas um mordomo do que Deus me confiou. Minhas necessidades são atendidas por Deus e não por meus esforços. Não preciso me preocupar com dinheiro porque tudo o que tenho disponível para mim é um presente do meu Pai Celestial, que me ama. Isso liberta meu coração do medo e da ansiedade. Minhas posses são cuidadas por Deus. Quando eu reconheço que tudo o que tenho é um dom de Deus, então posso permitir que Ele mantenha a posse, e eu sou apenas um gerente de seus recursos. Assim, se algo for roubado ou danificado, posso saber que se Deus quiser que eu continue a ter esse item, Ele pode substituí-lo. Assim, posso estar livre da ansiedade sobre a retenção e cuidado dos bens. Minhas posses estão disponíveis para serem usadas por outros. Como não possuo nada e sou apenas um gestor dos recursos de Deus, posso disponibilizar bens ou recursos para outros como o Senhor dirige, sem medo de perdas ou danos. Como um bom mordomo, vou instruir as pessoas sobre o uso adequado de um item para que eles cuidarão dele e também sejam um bom mordomo. Houve um artigo perspicaz na revista Time sob a seção de comportamento da edição de 29 de fevereiro de 1988. Foi intitulado As Desgraças de Ser Rico. O artigo falava da praga das ansiedades que parece afligir um número crescente de muito ricos. A doença é chamada de aflição. Psicólogos estão lentamente reconhecendo que grandes riquezas às vezes são acompanhadas por uma riqueza de medos emocionais e psicológicos incapacitantes. O artigo afirma ainda que em famílias em que as riquezas se estenderam por várias gerações,
Muitas vezes se encontra um terror crônico e generalizado de perder as fortunas que deram a essas famílias um senso de identidade. Em Mateus 6:25, 34, Jesus afirma 5 vezes, para não se preocupar ou ter ansiedade sobre a fonte de provisão e estados no versículo 33. Mateus 6:33, mas busque, mirar e se esforçar depois, em primeiro lugar de todo o seu reino e sua justiça, sua maneira de fazer e estar certo. E então todas essas coisas tomadas juntas serão dadas a você além disso. Amplificado, foco é a questão principal. Buscar primeiro é uma preocupação de espírito e coração que busca Deus e seus caminhos. Certamente nos impedirá de nos preocupar e ansiedade sobre as finanças. Nesta seção das Escrituras, Deus colocou um detector de mentiras. Se eu perguntar às pessoas, você está buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça? Muitos respondem, oh sim, claro, certamente. Mas à medida que nossa conversa progride, acho que eles começam a falar de preocupação e ansiedade sobre as finanças. Sua conversa revela o que realmente está no coração e eles não estão procurando primeiro o reino. Buscar é uma preocupação com algo, e vai mantê-lo de preocupação e ansiedade quando for direcionado ao reino de Deus. Má gestão do dinheiro. Eu não sei para onde foi. Muitos cristãos não têm um sistema de registro para suas finanças pessoais. Como resultado disso, eles não têm nenhuma responsabilidade financeira em suas vidas, mesmo para si mesmos. Essas pessoas não poderiam sequer dizer o valor mensal regular necessário para sua provisão. Eu, Craig, dei a seguinte analogia a muitas pessoas. Suponha que você fosse o gerente de um fundo fiduciário de vários trilhões de dólares. O objetivo era dispersar fundos para pessoas cristãs que usariam esses fundos sabiamente em busca do reino de Deus. Suponha que 2 famílias cristãs vieram para solicitar uma alocação de fundos. A primeira família veio até você com um histórico passado de como o dinheiro tinha sido usado e um orçamento para o uso dos fundos a serem desembolsados. A segunda família veio até você sem histórico passado de uso de fundos e sem orçamento para o futuro. Quando perguntou ao marido quanto dinheiro ele estava pedindo, ele disse, alguns milhares de dólares. Você então perguntou quantos mil exatamente. Oh, eu não sei. Talvez 7.000, respondeu ele. Para o que você vai usá-lo? Você pergunta. Para pagar minhas contas. Quanto são suas contas a cada mês? Você pergunta. Eu não sei exatamente, diz ele. Agora, para qual dessas 2 famílias você prefere liberar fundos? Para a primeira família, eles inevitavelmente responderão. Então faço outra pergunta. Se você fosse um gestor de fundos, poderia com integridade fiduciária para o dono do fundo investir dinheiro em sua própria família? Muitas vezes a pessoa pendurará a cabeça em vergonha e responderá, não. Por que não? Eu pergunto. Porque minha situação é como a da segunda família. Não tenho orçamento nem sistema de registro para minhas finanças, responde. Eu então tenho que fazer a pergunta difícil. Você acha que Deus é mais tolo do que o homem? Se você nem investiria em você, por que Deus iria? Então eu digo a essa pessoa que Deus realmente tem um fundo fiduciário de vários trilhões de dólares. Ele está até mesmo aceitando pedidos. No entanto, você precisa preparar seu sistema de registro financeiro para que você saiba quanto dinheiro para aplicar e para poder dar alguma prestação de contas ao gestor do fundo sobre como os fundos serão usados. Má gestão do dinheiro é sintomático de não manter nenhum registro e não ter nenhum plano financeiro. Alguns tomaram a atitude de que, como Deus é a fonte, eles precisam manter nenhum registro e não têm nenhum plano. Isso sempre levará à irresponsabilidade e má gestão do dinheiro. Falta financeira consistente. Eu nunca tenho dinheiro suficiente. Muito mês sobrando no final do dinheiro. Este problema parece afligir tanto os ricos quanto os pobres. Quando eu não me ver como um gerente de finanças, responsável diante de Deus, então eu não terei nenhum registro e nenhum orçamento. Isso resulta em padrões de gastos que excedem consistentemente os recursos disponíveis. O engano da dívida do consumidor torna-se, então, muito atraente como uma solução de curto prazo para a falta financeira. Se uma família gasta consistentemente 120% do recurso financeiro disponível, elas se perceberão constantemente com a falta de recursos necessários.
Muitas pessoas acreditam na mentira de que se pudessem ganhar mais dinheiro, seus problemas financeiros seriam resolvidos. Na realidade, é a forma como o dinheiro deles é gasto que é o problema, não o valor que está disponível. Se um padrão de gastar 120% dos recursos disponíveis for estabelecido, realmente importa se há $1.000, $10.000 ou $100.000 por mês disponíveis. O número maior simplesmente gera um déficit de $20.000 por mês, em vez de um déficit de $200 por mês para o número menor. Quanto mais dinheiro você tiver mensalmente, só mais opções disponíveis para você gastar o dinheiro. Mentalidade: eu não posso pagar. Se o espírito de Mamon me convenceu de que o dinheiro é minha fonte e é o fator determinante na minha vida, então devo ter muito cuidado como gasto dinheiro. Isso novamente é um foco no dinheiro e não em Deus como fonte. Eu, Craig, me lembro de um homem que conheci que tinha feito muito bem em criar uma base de ativos de vários milhões de dólares. No entanto, ele era muito protetor de seu dinheiro e teve grande dificuldade em deixar de lado qualquer um deles. Consequentemente, sempre que sua esposa e filhos desejavam gastar dinheiro em necessidades e desejos legítimos, eles eram constantemente informados: não podemos pagar. Mais uma vez, isso pode afligir tanto os ricos quanto os pobres. É uma fortaleza mental, não depende da situação financeira. Como bons administradores temos que responder à pergunta: quanto é suficiente? O espírito Mamon não quer que respondam a essa pergunta. É esse espírito que induz a necessidade. Deus quer trabalhar conosco para responder a essa pergunta. Jesus não foi motivado pela necessidade. Ele fez apenas o que o Pai lhe disse para fazer, mesmo diante de uma necessidade incrível. O diabo e nosso próprio desejo carnudo nunca deixarão de criar necessidades. Portanto, se somos guiados pela necessidade, adivinha quem estamos seguindo? Nosso Pai Celestial conhece nossas necessidades antes de perguntarmos a Ele. Mateus 6:8b. Por isso, é importante que o perguntemos a Ele e entremos em acordo com Ele sobre nossas necessidades. Falaremos em um capítulo subsequente sobre a mecânica de criar um círculo fechado, ou um orçamento que capture nossas obrigações, necessidades e desejos. Uma vez que o Senhor deseja estar de acordo conosco sobre nossas finanças, queremos perguntar a Deus sobre o que deve ser incluído neste círculo. O profeta em Amós 3:3 coloca a questão: dois podem andar juntos, a menos que estejam acordados. Tenho certeza de que todos queremos que o Senhor caminhe conosco na área das finanças. Agora, quando procuramos sobre o que deveria estar em nosso círculo na área de necessidades e desejos, e obedecemos ao que Ele nos diz, então a mentalidade: eu não posso pagar, é um não problema. Se você realmente procurou o Senhor sobre sua vontade e tempo para que você tenha um item específico, então ele deve ser incluído em seu círculo. Quando você segue essa estratégia, a tentação da publicidade para criar necessidade em seu coração e mente é derrotada. É simplesmente uma tentação que pode ser resistida. Vamos ensiná-lo a fazer isso na aplicação prática mais tarde no livro. Compra por impulso. Incapacidade de resistir ao desejo de comprar. Muitas vezes uma pessoa vai voltar para casa com uma nova compra e o parceiro de casamento vai exclamar: por que você comprou isso? Para que precisamos disso? A resposta virá: eu não sei, mas eu tenho um acordo. Foi barato. Muitas pessoas compram todos os tipos de coisas que realmente não precisam ou mesmo querem simplesmente porque era barato. Enquanto você caminha pelo shopping, um templo para Mamon, o espírito de Mamon está gritando através de todos os tipos de coisas: compre-me. Me compre. Eu sou barato. Você nunca vai conseguir este bom negócio novamente. Esse é um padrão estabelecido na vida de muitas pessoas que ainda não aprenderam a ser gestoras de recursos e permitem que o Espírito Santo seja o mestre. Eu, descobri que existem cidades no mundo sobre as quais o espírito de Mamon governa. Hong Kong tem sido um deles. Lembro-me da primeira vez que Dorothy, minha esposa e eu fomos para Hong Kong. Antes de irmos, fomos orientados por um amigo a levar várias malas vazias conosco, porque havia tantas coisas para comprar em Hong Kong a preços tão bons em comparação com a casa no Canadá. Depois que chegamos, tivemos tempo em nossa agenda para fazer uma viagem ao centro e começamos a caminhar por esse enorme empório. Eu disse à minha esposa: olhe para estes preços. Isso é incrível.
Você percebe que em casa os preços desses itens seria 5 vezes o que eles estão aqui. Nós realmente tivemos uma luta apenas andando pela loja. Quando começamos a carregar uma cesta de compras, senti meu pulso aumentando e transpiração aparecendo na minha testa. A ansiedade estava aumentando e quando pensei nisso, percebi que a ansiedade era que eu poderia perder um dos corredores e perder um negócio muito bom. Virei-me para minha esposa e exclamou: "Ponto, algo está acontecendo comigo. Há um espírito de Mamon me influenciando. Vamos deixar essas coisas por enquanto e tomar uma xícara de chá." Sentamos e começamos a fazer uma lista de pessoas que queríamos abençoar através da compra de itens naquela loja. Percebi que, focando em usar dinheiro para abençoar os outros através da doação, quebraríamos o poder do espírito de Mamon sobre nossas mentes. Então voltei para a loja totalmente livre da ansiedade e pressão que eu tinha sentido antes. Fizemos nossas compras com o propósito de abençoar os outros e depois deixamos a loja com paz em nossos corações. Descobri que seu espírito trabalha tão fortemente na mente que às vezes as pessoas são quase pisoteadas até a morte tentando entrar em uma venda. O segredo é sempre fazer compras com uma lista de itens a serem comprados para o seu círculo fechado, que pode incluir nomes de pessoas que você quer abençoar. Parcimônia. Isso é exemplificado pelo medo de dízimo ou doação. Algumas pessoas têm mais medo de deixar dinheiro do que Scrooge na época de Natal. O medo do dízimo ou da doação é um sintoma de uma forte puxada pelo espírito de Mamon. Astígenes é simplesmente um medo de que eu não tenha dinheiro suficiente para atender às minhas próprias necessidades. Esse medo, então, gera a necessidade de segurar o dinheiro. Mais uma vez, essa característica muitas vezes é independente da situação financeira. Algumas pessoas que lidam com grandes quantidades de recursos financeiros são muito mesquinhas. Eles pagam suas contas atrasados e não dízimo devido à fortaleza da mesquinharia em suas mentes. Outras pessoas que têm muito pouco são igualmente mesquinhas. Para os ricos ou os pobres, a mesquinhez é um sintoma de escravidão ao espírito de Mamon. Foi relatado que um dos homens mais ricos do mundo, que agora está morto, tinha um telefone público instalado em sua casa para seus convidados usarem. Esta deve ser a altura da mesquinharia. Ganância. Este é um desejo desordenador de adquirir ou possuir. Algumas pessoas misturam as definições de cobiça e ganância. Qual é a diferença? Cobiça tem a ver com desejar algo que você não tem, enquanto a ganância é o desejo de mais do que você já tem. Em Lucas 12:16-20 Jesus nos conta a história de um homem rico que estava continuamente construindo celeiros para conter mais de suas plantações e bens. No final, Deus o chamou de tolo e disse-lhe que sua confiança em suas posses e não em Deus lhe custaria sua alma. Se você perguntar a um homem rico que nunca fechou seu círculo a pergunta quanto é suficiente, ele vai responder: só um pouco mais. O sistema mundial foi projetado para criar necessidade. Os comerciantes oferecem um item grátis ou a baixo custo e seguem com uma série de itens. Este é um dos 10 ou 100 que você vai querer coletar. Claro, você pode cancelar a qualquer momento, eles lhe dizem. Uma vez que você entrar neste sistema governado pelo espírito de Mamon, você terá grande dificuldade em tentar parar. A maioria das pessoas entra em uma conversa consigo mesma e algum tipo de processo de justificativa ocorrerá. Todos nós já experimentamos isso em algum momento de nossas vidas, em diferentes graus. Descontentamento. Filipenses 4. Não que eu esteja insinuando que eu estava em qualquer desejo pessoal, pois aprendi a ser contente, satisfeito ao ponto de não estar perturbado ou inquieto, em qualquer estado que eu seja. Eu sei como ser abásile e viver humildemente em circunstâncias estritas, e eu também sei como desfrutar de abundância e viver em abundância. Eu aprendi em todas as circunstâncias, o segredo de enfrentar cada situação, seja bem alimentada ou passando fome, tendo uma suficiência e de sobra ou indo sem e estando em falta. Tenho força para todas as coisas em Cristo que me dá poder. Algumas pessoas podem se identificar com Paul e dizer que sabem como é estar em falta. No entanto, a chave para os versos é que Paulo sabia como viver nessa situação. Ele sabe como viver com muito ou pouco. Quando olhamos para as circunstâncias de Paulo, encontramos os momentos em que ele tinha pouco foram quando Deus lhe disse para dar o que tinha.
saber viver com pouco ou muito era não ser controlado pelo espírito de Mamon. A chave é olhar para Deus e saber que Ele é sua fonte em todas as situações e nunca se permitir se tornar descontentamento por causa de suas circunstâncias. Me perguntei por que Paulo se encontraria em tais extremos, de não ter nada, ter abundância e viver em abundância. Tenho certeza de que Paulo, em obediência ao Senhor, deu tudo o que tinha, emprestando assim ao Senhor que, em seguida, retribuiu de forma transbordante. Provérbios 19:17. Você não pode dar a Deus. Escravidão à dívida. Salmo 7:15, 37:21. Há um espírito por trás da dívida pessoal, que se casa com Mamon e vai dificultar o fluxo de finanças na vida de alguém. A dívida é um dos principais mecanismos usados pelo espírito de Mamon para manter as pessoas em cativeiro para si mesmas. Quando esse espírito está governando na vida de uma pessoa, essa pessoa é frequentemente colocada na escravidão financeira através do peso dos juros devidos sobre a dívida. As pessoas em cativeiro ao espírito de Mamon muitas vezes não são capazes de disciplinar-se para atrasar a gratificação pessoal da compra imediata de itens desejados. Os gastos não planejados dos consumidores são sempre um indicador muito forte da senhoria do espírito de Mamon na vida de uma pessoa. O sistema mundial incentiva a dívida pessoal através do uso de cartões de crédito. Temos que aprender a gerenciar nossa dívida pessoal para sair dela e ficar fora disso. Manusear cartões de crédito corretamente é uma habilidade que pode ser aprendida. Infelizmente, os cartões de crédito não vêm com etiquetas de aviso. Cuidado, este cartão pode ser perigoso para a sua saúde financeira. Podemos liberar um espírito de dívida sobre uma pessoa pela forma como emprestamos dinheiro. Os bancos estabelecem as regras para emprestar dinheiro. O reembolso deve ser atendido mensalmente. Como cristãos com outros cristãos ou membros da família, queremos ser relacionais e podemos dizer me pague quando puder. Nunca faça isso, pois viola os princípios do sistema mundial e coloca o tomador sob a influência do espírito da dívida juntamente com o espírito Mamon. Esse espírito tentará parar o fluxo das finanças, para que a dívida não possa ser paga, e assim, tentar destruir a relação entre essas duas pessoas. Quantas pessoas você reconhece que tem relações tensas com as pessoas por causa de emprestar dinheiro indevidamente? No capítulo 7, falaremos mais extensivamente sobre como lidar com dívidas pessoais e empréstimos adequados que mantenham relacionamentos. ênfase exagerada no dinheiro e uma superestimação de seu verdadeiro poder. Muitas vezes se pode ouvir essa ênfase na linguagem que as pessoas usam. Quando você ouve algumas pessoas falarem, a maior parte do que eles estão falando tem a ver com dinheiro. Eles estão muito impressionados com outros que têm muito dinheiro. Eles estão constantemente falando sobre como eles podem ganhar mais dinheiro. Há continuamente uma forte ênfase em sua conversa sobre a busca de dinheiro. No entanto, o plano de Deus era que o dinheiro nos perseguisse. Não devemos trabalhar para ganhar a vida, mas sim trabalhar para liberar dinheiro e fazê-lo funcionar para nós. Efésios 4:28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. A razão pela qual trabalhamos é para ser capaz de fazer uma doação. Quando o dinheiro é dado um lugar muito proeminente na vida de uma pessoa, então ele realmente acredita que o verdadeiro poder na vida está contido no dinheiro. Essa pessoa acha que as pessoas que têm muito dinheiro são induturadas com grande poder, e as pessoas que têm pouco dinheiro são impotentes. Muitos governos ao redor do mundo parecem pensar que todos os problemas sociais podem ser resolvidos com dinheiro. Quando há um problema com drogas, crime, etc., eles perguntam quanto dinheiro para corrigir os problemas. Os cristãos muitas vezes até acreditam, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu poderia fazer muito mais pelo reino. Este é novamente um indicador de que Mamon governa nossa capacidade de servir a Deus, em vez de Deus ser a fonte e governar nosso serviço. Isso nos faz dar o espírito da autoridade Mamon para determinar nossas ações simplesmente fornecendo ou retendo dinheiro. Se o dinheiro é o fator determinante para você fazer algo, então você está à venda. Se você está à venda, o diabo encontrará seu preço. Alguns anos atrás, Bob Mumford, um conhecido professor da Bíblia, distribuiu uma fita de áudio para seus eleitores do Life Changers. A fita foi chamada de Mamon, a Prophetic Insight.
Bob tinha ouvido CDs de um seminário financeiro que eu, Ara, tinha dado. O Senhor tinha dado Bob revelação adicional específica nesta área. Gostaria de lhe dar os 7 destaques que Bob compartilhou em sua mensagem gravada. A riqueza em qualquer forma não pode fazer parte da minha pessoa. Eu sou sempre um mordomo. Dono do nada, mordomo de tudo. A definição de verdadeiras riquezas deve ser conformada com sua imagem. Quando respondemos aos princípios do reino, esses princípios constroem em nós verdadeiras riquezas. Mamon força um comércio, terreno para celestial. Este espírito diz: sirva-me, e eu vou abençoá-lo. Você não pode buscar dinheiro para seu próprio bem. Se o fizer, perderá a primazia do reino de Deus. Um mordomo nunca deve negligenciar a administração. Manuseie corretamente. Se você se apropriar como seu, você vai criar problemas em sua própria vida. Nunca suponha que você possa servir o reino de Deus sem que suas finanças sejam ao seu serviço. Temos que abrir mão do controle. O amor de Deus é sua natureza e maneira de lidar conosco sobre o amor ao dinheiro. Nós encorajamos você a parar aqui e pedir ao Espírito de Deus para revelar áreas em sua vida em que o espírito de Mamon tem influência sobre sua mente e coração, emoções especialmente. Arrependimento é a maneira de Deus lidar com essas coisas. Depois de se arrepender, então permita que o sangue de Jesus lave e limpe você da iniquidade, destruindo assim a estrutura raiz. Fim do capítulo 1. Clique na sugestão de audiobook a seguir ou continue na playlist. Deus abençoe. E obrigado pelo seu comentário e like.